Inter perde para o segundo lanterna diferente no Brasileirão 2024 e fica a 3 pontos da zona de rebaixamento. O possível retorno que pode reforçar a equipe de Roger diante do Cruzeiro no próximo domingo no estádio Beira-Rio e minha opinião sobre o momento atual do Internacional na temporada. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like aqui no vídeo, comenta e compartilha. Estamos quase com 1000 inscritos aqui no canal, então o teu apoio é muito importante para que a gente consiga chegar nessa marca. Fica comigo depois da vinheta. Bom, como todos sabem, o Inter conseguiu perder mais uma vez para o lanterna do campeonato. Já havia perdido para o Vitória jogando em Salvador e agora perdeu para o Atlético Goianiense jogando em Goiânia. O Inter ressuscitou já o Vitória, agora quer ressuscitar também o Atlético Goianiense. O Inter fica a 3 pontos do Z4 com essa derrota de ontem. Não vou aqui entrar em análise da partida, porque o Cauê já fez isso no vídeo de ontem, como vocês devem ter acompanhado aqui no nosso canal. Mas o fato é que o Inter está numa fase terrível, parece que isso não tem fim nunca, né? Antes disso, antes de eu falar a minha opinião sobre o momento atual do Internacional, a gente vai falar aqui do André Mazzuco, possível substituto de Magrão. A direção do Inter já fez algumas reuniões com esse executivo, ele estava no Botafogo, trabalhou no Botafogo, estava no Atlético Paranaense e está desempregado no momento. O Inter está conversando com esse profissional, ele é o preferido da direção para assumir o lugar que era do Magrão. O Inter ainda não fez uma proposta oficial, mas tem negociado, tem conversado muito com esse profissional, pode ser que ele seja anunciado ainda essa semana. E Rafael Borré já faz treinamentos físicos, ele deve trabalhar com bola nessa semana para reforçar o time de Roger no próximo domingo diante do Cruzeiro no estádio Beira-Rio, 19 horas. E bom, gurizada, o time do Inter consegue a façanha, né, de perder mais uma vez para o lanterna do campeonato. Já havia perdido para o Vitória, agora perde para o Atlético Goianiense. Cara, é patético. O Atlético estava 15 jogos sem ganhar, não tinha vencido em casa ainda. O Inter ficou um tempão sem ganhar também, venceu o Juventude na quarta-feira. Mas para quem me acompanha nas redes sociais, eu já havia dito que, e também comentei com alguns amigos, alguns colegas no privado, que o time do Inter venceu o Juventude, porque o Juventude jogou de salto alto e venceu também muito por conta de individualidades do Gabriel Carvalho, do Bruno Tabata, de alguns jogadores que fizeram a diferença. O Wesley acabou saindo no começo do jogo, mas o Gustavo Prado fez uma boa partida. Então o Inter venceu na quarta-feira por conta de individualidades. Eu já havia dito isso, o time do Inter não tem evolução nenhuma com o técnico Roger Machado, e ontem isso se provou mais uma vez. O Inter não tem absolutamente nada dentro de campo, não tem nada. A gente está quase no final de agosto e o Inter recém trocou um treinador que não apresentou melhora nenhuma, nem anímica que fosse. A gente não teve melhora de nada na troca de treinador. Ou seja, não adiantou de nada, não que estivesse bom com o Kudê, porque também não estava bom, mas não adiantou em nada trocar o treinador. O Inter não tem um lateral direito sequer de origem no elenco. A gente não tem um vice de futebol, a gente não tem um executivo. A gente não tem um meia de criação, que a gente falava de um substituto do Alan Patrick no início do ano. O Alan Patrick é machucado, a gente teve que botar um guri, acelerar a maturação de um guri que realmente é diferente. O Gabriel Carvalho é muito diferente dos outros, mas falta ainda um cara mais experiente. O nosso ataque é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, porque nossos atacantes não estão correspondendo. A gente não tem um volante construtor, né? Um camisa 8, digamos assim, a gente não tem zagueiro também. Os nossos laterais, um se inviabilizou com a torcida porque cansou de entregar, e o outro é meio duvidoso, ainda não dá para confiar totalmente nele também, que é o Bernabé. Então assim, a direção do Inter, ela não cansa de errar. O Inter não cansa de fazer a sua torcida passar vergonha. Isso vem acontecendo com frequência, a todo momento a torcida do Inter tomando pancada, e isso não acaba nunca. Então é inacreditável a gente estar no final de agosto, a gente não ter um lateral no elenco, não tem um lateral direito que preste. E a gente vai discutir, porque tem o Igor Gomes, que é um zagueiro que faz vias de lateral, e mesmo que o Igor Gomes não seja lateral, ele ainda é mais lateral que o Bruno Gomes.
Não existe o Bruno Gomes fardar antes do Igor Gomes na lateral, não existe. Não existe isso aí. Não importa. O Alário não pode, em hipótese alguma, entrar no time antes do Ricardo Matias. Isso não existe. O Inter não cansa de errar. O Inter erra a cada jogo. São escolhas equivocadas. É erro da direção, é erro da comissão técnica. E, aliás, né, uma comissão técnica... vou falar porque eu sou engenheiro de obra pronta, que agora é fácil falar, mas não. Quem me conhece sabe que desde o início eu já tinha dito. O Roger não é um técnico do tamanho do Internacional. O Roger não deu certo em time grande nenhum. O último trabalho bom do Roger, se não me engano, foi em 2015 no Rival. Ele treinou vários clubes grandes e não deu certo em nenhum. Então não seria no Inter que o Roger ia dar certo. Era a chance de 1% de dar certo do Roger no Inter. Ainda mais em meio de temporada, né? Que já é complicado um treinador assumir no meio de uma temporada que teve enchente, teve um monte de problemas, lesões e etc. Mas, cara, é inacreditável. É inacreditável. Aí eu tenho que ouvir de certos comunicadores que o Inter apresentou uma melhora. Mentira! Mentira, o Inter não teve melhora nenhuma. Nenhuma. O time do Roger é o mesmo time do Kudê, é os mesmos problemas que tinha o time do Kudê. As únicas coisas boas que o Roger fez foi colocar o Ricardo Matias e o Gabriel Carvalho para jogar. E só jogaram porque o Gabriel Carvalho só jogou porque não tinha outro. E o Ricardo Matias só começou a ter espaço porque o Inter tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Por isso que o Ricardo Matias teve chance. Agora, fora isso, fora essas duas coisas, assim, o Roger não tem mérito algum. O time do Inter não evolui. Não evolui. Em 2016, o Paulo Roberto Falcão. Olha só, o Paulo Roberto Falcão, que é ídolo do Inter, um dos maiores ídolos da história do Internacional, foi demitido com 5 jogos. 5 jogos o Falcão foi demitido no Inter. 5 jogos. Aí tem um cara que tá no hall da fama do arquirrival, do maior rival do Inter. Tá tendo tempo para trabalhar. O Inter joga uma vez na semana. E eu tenho que escutar numa coletiva de pós-jogo que o Atlético Goianiense joga outro campeonato do que o Internacional. Mas que campeonato que o Inter tá jogando? Nenhum, aparentemente, né? Mas o Inter joga o mesmo campeonato que o Atlético. Tentar se manter na primeira divisão. O Inter não briga por Libertadores, o Inter não briga por Copa Sul-Americana, o Inter não briga por título, muito menos, né? O Inter briga pra não cair. E aí eu tenho que ouvir do senhor Roger dizendo que o Inter joga outro campeonato relacionado ao Atlético Goianiense. Isso ele tá tirando um sarro da cara da torcida do Inter. Tá tirando com a cara do torcedor que paga a mensalidade em dia, que vai nos jogos, que apoia. Os torcedores que vão nos jogos fora de casa ainda, que merecem mais reconhecimento ainda, né? Ou então aqueles torcedores que estavam em Goiânia, que moram lá, que veem o Inter uma vez ao ano, conseguem ver o seu time do coração de perto. A atuação do Inter foi patética e não foi só ontem. Não foi só ontem. O Inter jogou mal ontem, o Inter jogou mal na quarta-feira, jogou mais que o Juventude jogou de salto alto, como eu já citei aqui, mas o Inter vem jogando mal faz muito tempo. E troca treinador, troca o time titular, troca jogador, troca executivo, troca preparação física e o time continua do mesmo jeito. O Inter sempre é o mesmo roteiro todos os anos. E isso é tudo culpa da diretoria do Internacional. O Alessandro Barcelos tem um longo período de mandato pela frente ainda. O mandato dele não termina em dezembro desse ano, né? Acabamos de ter uma eleição, então é preciso agir rápido. Faltam 15 dias para fechar a janela de transferência. O Inter não tem um lateral direito, o Inter não tem um camisa 8, não tem um zagueiro. Já se sabia que o Bustos queria sair, já se sabia que o Hugo Maro queria voltar para a Europa e até agora o Inter não apresentou um lateral direito. Não subiu sequer um guri da base para jogar, porque é impossível não ter um lateral nota 7 que seja lateral, para pelo menos sentar no banco e ficar lá. E o Igor Gomes não pode ficar no banco para jogar o Bruno Gomes. Isso não existe. Isso não existe. Então esse é meu desabafo, tá, gurizada? Esse é meu desabafo sobre esse momento do Internacional. Eu precisava fazer esse desabafo. Hoje não teve praticamente nada de informação nesse vídeo. Foi praticamente todo vídeo opinativo. Mas é isso. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, @RDAlmavermelha. Tá? Se o provedor de internet está dando problema, procura o pessoal da Internet ao Sul com os melhores planos, os melhores
preços, né? O melhor sinal, o melhor provedor de internet de toda a região metropolitana, o pessoal da Internet ao Sul. E se você ama o seu pet como ama o Internacional, vá até a Agropecuária Camargo, que lá você tem as melhores marcas de rações, de medicamentos e o melhor atendimento de banho e tosa para o seu pet. E claro, se bater aquela fome, não quer fazer comida, tá com preguiça de cozinhar, liga pro pessoal da A Hamburgueria, procura no Instagram ahamburgueria.delivery e não se decepcione. Peça o seu e não se decepcione, tá, gurizada? Deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.